Jota de volta com a cobertura da eleição. Esta semana a gente está recebendo aqui no estúdio os 6 candidatos mais bem colocados na última pesquisa do Ibope. A ordem das entrevistas foi definida por um sorteio com a presença dos representantes dos partidos. Hoje faremos nossa última entrevista, é a vez de Índio da Costa, do PSD. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Boa tarde, candidato. Você sabe, Ana Luísa Guimarães está sempre aqui com a gente, participando das entrevistas. Todo dia, no RJTV segunda edição, a gente mostra para você como foi a campanha dos candidatos na rua e fala sobre as propostas que eles têm para a saúde, educação, transporte, todos os assuntos importantes da cidade, não é mesmo? Aqui, nas entrevistas do RJ, primeira edição, a gente está abordando os temas polêmicos. É hora de confrontar os candidatos com o desempenho deles e de seus partidos em cargos públicos. Candidato, você sabe, nós temos 15 minutos de entrevista com 30 segundos de tolerância. Esse tempo, então, começa a ser contado a partir de agora. Candidato, é o seguinte, o senhor já foi secretário estadual do Ambiente. No seu programa de governo, o senhor defende o seguinte, abre aspas, é preciso estar atento a cada atitude e repensar a forma como se vive dentro deste ambiente, fecha aspas. Entre os seus bens declarados à Justiça Federal, à Justiça Eleitoral, está uma casa em construção no valor aproximado de 8 milhões de reais. E por causa dessa construção, o senhor está sendo investigado pelo Ministério Público por dano ambiental. Candidato, o Ministério Público diz que houve intervenção irregular na propriedade e supressão de vegetação sem devida autorização dos órgãos competentes. O caso foi revelado pela revista Veja. Pergunto ao senhor, como pode, candidato, um candidato que já foi secretário de Meio Ambiente, né, do Ambiente, dizer que é preciso estar atento a cada atitude e, ao mesmo tempo, ser acusado de desmatamento na construção da sua própria casa? Olha, Mariana, meu pai é arquiteto e eu sempre, como todo brasileiro, sonhei com a casa própria. Estou construindo essa casa desde 2011, foi a compra do primeiro terreno. Uma determinada empresa foi contratada para fazer um levantamento topográfico. E aí, enfim, houve um problema na época, tanto que eu troquei a empresa, coloquei uma outra empresa e, diferente do que você está dizendo, a construtora, eu não estou sendo investigado pelo Ministério Público. Ao contrário. Ao invés de estar... Não, não estou. Deixa eu te contar exatamente o que está acontecendo. Eu não estou. O que está acontecendo é o seguinte. Eu fui ao Ministério Público e sugeri, quer dizer, eu tenho um TAC, uma proposta. Primeiro, a empresa que foi contratada na época para fazer o levantamento topográfico, ela que fez, enfim, foi responsável por uma terceirização que acabou desmatando o terreno, ela saiu e pagou a multa. Ela reconhece que foi ela quem fez, não fui eu. Não fui eu que peguei uma serra e fui lá detonar nada. Segundo, o terceiro lote não estava nem comprado, são 3 lotes. Eu comprei por causa disso, porque o sujeito que estava vendendo terreno, não tinha nada a ver com a história, enfim, estava vendendo terreno, acabei comprando e está lá a casa. Muito bem, eu estou propondo ao Ministério Público fazer o que eu nunca vi na história do Rio de Janeiro, em nenhum lugar do Brasil, inclusive, que é replantar 10 vezes mais a área que eles estimam que foi retirada da árvore. São 1.000 árvores, são 1.800 metros quadrados, eu estou propondo 18 mil metros quadrados. Eles sugerem, tecnicamente não teve ainda a opinião do promotor, de fazer um replantio de 28 mil metros quadrados. E eu fiz um pedido a eles, que seja no Parque Nacional da Tijuca. Tá? Então, assim, eu estou rigorosamente dentro da lei e não há um processo sobre isso. Há uma conversa, um TAC com o Ministério Público e eu estou absolutamente, só para concluir... Passando a responsabilidade, como o senhor fez agora, agora para a construtora. Não, né? não. Agora, mas não é o que diz o inquérito, candidato, me permita continuar aqui. São 623 páginas, a gente conversou com o promotor, está lá no parecer técnico 371 de 2014. Houve Ministério Público afirmando que mesmo depois da devastação feita pela construtora, houve novo desmatamento. Ou seja, mesmo depois dessa construtora ter sido multada, depois do senhor ter tomado conhecimento da história, o ataque à natureza continuou. Essa sua versão não está batendo com a do MP. Desculpa. Você pode ver a casa daqui, ó. Você está vendo aquele muro enorme lá? Por obrigação da GeoRio. Porque ali já Nós temos as imagens de satélite. Então, deixa eu te explicar. Ali, a GeoRio, eu te mostro o processo, ela me obrigou a fazer um muro de contenção. Aliás, muito acima, na minha opinião, do necessário. Mas eu fiz. Depois me exigiu um outro muro. E assim foi feito. E você não pode fazer um muro onde tem árvore. Então, as árvores que foram suprimidas depois desse que você está vendo aí, foi por conta, teve deslizamento de terra e uma obrigação de um muro por fazer. E eu fiz. E mais, não estou fugindo da Justiça, não estou fugindo do Ministério Público e estou à disposição de todo mundo. Você disse agora que vai plantar 10 vezes mais, né? Eu disse que eu vou plantar, eu disse que eu estou sugerindo ao Ministério Público
Vou te explicar o que acontece. Não, Vamos o senhor lá. está fazendo lei, essa sugestão de replantar, de não fiz sugestão, só para você entender. candidato, olha só, isso não é um favor que o senhor faz. Não Isso não é um que é favor, é uma só- indenização. Não, só um porque minutinho, sua Mariana. obra destruiu a natureza, o senhor é obrigado a pagar. Só que o Bom, Ministério Mariana. Público ainda não acha esse Desculpa. replantio suficiente, Bem, acha o esse Ministério replantio Público pequeno. acha o problema dele. Deixa eu te explicar como é que funciona a lei. O Ministério Público diz que eu teria que replantar 28 mil metros quadrados, considerando que o meu terreno é uma área pública. Todas aquelas casas ao lado ali foram construídas, tinham árvores. São terrenos, só um minutinho, privados. Então, pela lei, eu sou advogado, A depois perícia do diz cálculo... que é público. Diz que é público Não, parte então, do como é que terreno. tem uma casa lá? Não é nada público. É 100% privado. O que ela está dizendo aí é que, pelo cálculo, depois teria 1,5 a mais para replantio, porque é considerado um parque público, uma área pública. Se é público, como é que pode estar minha casa lá? Como é que o terreno pode estar no meu nome? Candidato, o senhor vem dizendo que o senhor é um bom gestor, que tem 25 anos de experiência, que está pronto, que sabe como fazer. Agora, pergunta ao senhor, tem um problema desse dentro da própria casa, isso é ser um bom gestor? Mariana, deixa eu te explicar o seguinte. Eu sou um ser humano normal. Eu pago os meus impostos em dia. Eu estou à disposição da justiça. Em nenhum momento eu fugi de ninguém. Eu contratei uma construtora. Houve um problema. Eu troquei a construtora por conta desse problema, que não foi quem construiu a casa. A prefeitura me exige fazer um muro. Eu faço o muro. Eu estou cumprindo com todas as obrigações. Tá certo? Agora, o senhor está lidando, dentro da sua própria casa, com uma empresa. Se o senhor for eleito prefeito, o senhor vai lidar com centenas, milhares de empresas. Pergunto ao senhor, o senhor também vai agir assim, transferir a responsabilidade? Isso é ser um bom gestor? Eu estou transferindo a responsabilidade ou estou dizendo que, embora do ponto de vista prático, não fui eu quem fiz e eu estou querendo pagar um replantio aqui O senhor não no está Parque assinando Nacional? o TAC, ainda não assinou o TAC, o termo de ajustamento de conduta. Não, não é isso não, desculpa. O senhor não quer assinar? Não, desculpa. Quem falou que eu não quero assinar foi eu que pedi o TAC. Foi O feito em Ministério 2011. Público diz que o senhor não está querendo assinar. O Ministério Público fala o que quiser. Eu vou lá ler os autos que você vai ver lá que tem a minha proposta dizendo que eu quero assinar o TAC. Só estou dizendo o seguinte, o terreno não é público e eu não vou assinar nada que diga que um terreno que é meu, onde tem uma casa construída por mim, desenhada pelo meu pai, que é um arquiteto reconhecido por todo mundo, que é um terreno público, gente. Isso não faz nenhum sentido. É uma região vizinha, Floresta da Tijuca. Esse é o grande problema, candidato. Bom, do lado de várias pessoas, inclusive várias que trabalham em empresas muito conhecidas que a gente sabe quem são. Aqui você vai ver todos esses terrenos aqui, um do lado do outro. O que você pode dizer é o seguinte, é chamado zona de amortecimento. Esse é o termo técnico. Candidato, falando agora da sua atuação parlamentar, o senhor foi eleito deputado federal pelo Rio com mais de 90 mil votos na última eleição. Nós fomos pesquisar a sua atuação parlamentar e, de acordo com a ONG Transparência Brasil, o senhor faltou sem justificativa em 36 das 164 sessões no plenário da Câmara. É um número alto, candidato, são 28,6% de faltas. Só para a gente comparar, a média das faltas sem justificativas dos deputados é bem mais baixa que isso, é de 8,6%. Entre 513 deputados de todo o Brasil, o senhor é o 18º mais faltoso. O senhor acha justo com os mais de 90 mil eleitores que votaram no senhor? Claro, com certeza. Porque aqueles que justificam a falta quando não vão, eles recebem o salário sem ter ido. E não está nessa sua conta. Então o que acontece é o seguinte, todos os momentos que o Brasil precisou, eu tive lá. Mas por que o senhor faltou tantas vezes? Eu fui o primeiro a subir no caminhão para pedir o impeachment da Dilma aqui. E estava num partido que estava no governo, inclusive, partido do qual não tive nenhuma participação. Mas meu partido estava lá, não, você precisa entender. Em nenhum momento eu faltei alguma sessão importante. Estava lá na hora de caçar o deputado Eduardo Cunha. Mas o senhor teve uma média de faltas de 28,6%. Isso é muito mais alto do que a média dos outros deputados. Por que o senhor faltou tanto, eu insisto? Gente, essa irritação que há com o Congresso Nacional é por falta de produtividade. Nos momentos importantes eu lá estive. Eu fui relator da lei do Ficha Limpa. E se eu tivesse preocupado em bater tabela, cumprir tabela e estar presente nas sessões, eu não tinha aprovado a lei do Ficha Limpa. Só para você saber, na época do Ficha Limpa, eu fiquei 3 meses sem ir praticamente ao Congresso, viajando o Brasil inteiro para justificar o movimento, não é justificar, mas para atrair mais mobilização, para ter força para aprovar a lei. Então, é o seguinte, só para concluir, é o seguinte, a presença no plenário, ela não se trata de você estar melhorando o Brasil. Melhorar o Brasil é muito mais do que isso. Mas é um compromisso com o seu eleitor. Não necessariamente. Não é a primeira vez que o senhor... Se eu faltar e justificar, por favor, recebo candidato, salário. a pergunta. Só concluindo a pergunta. Não é a primeira vez que o senhor aparece numa lista
de deputados mais faltosos. O senhor também foi deputado de 2007 a 2010 e o Jornal o Globo mostrou que naquela legislatura o senhor foi o 4º deputado mais faltoso do Rio de Janeiro, com 117 faltas, candidato. Sim. E qual o Está problema? presente no plenário, não é uma obrigação do deputado, não é honrar o compromisso assumido com o seu eleitor, de que o senhor vai estar lá representando o seu eleitor? Olha, você que é meu eleitor, é muito simples de entender. Nesse período em que eu fui o 4º mais faltoso, eu aprovei uma lei que tirou 16 mil bandidos da política, que é a lei da ficha limpa. E já expliquei aqui, inclusive, viajei o Brasil inteiro para mobilizar e trazer pessoas. Eu peguei o ficha limpa em março, que eu não tinha nenhum relator, e no dia 8 de junho estava aprovado e sancionado pelo presidente do PT da República, que era contra a lei da ficha limpa. O Lula não queria a lei da ficha limpa, a gente hoje em dia sabe o porquê. E eu faltei durante 3 meses praticamente o Congresso Nacional. Agora, de novo, tinha um impeachment pela frente, era Dilma, tinha um presidente também metido com corrupção, que também tinha que derrubar. Eu tive presente nos 2 movimentos. E eu honrei o meu eleitor. O senhor é presidente estadual do seu partido. E olha a lista de escândalos envolvendo o seu partido. Mangaratiba, o ex-prefeito foi preso, foi condenado a 52 anos de prisão por formação de quadrilha, fraude de licitação, falsificação de documentos e coação de testemunhas. Desviou mais de 10 milhões de reais dos cofres públicos. Agora, outra prefeitura na atividade, também do seu partido. O ex-prefeito teve o mandato cassado por abuso de poder econômico e gastos ilícitos na campanha. Pergunto ao senhor, não é escândalo demais para um partido que existe só há 5 anos? Mariana, partido é cartório. Eu que tive a beleza de ser ou não ser candidato. No meu partido, tinham 13 deputados com mandato antes de eu ser candidato a prefeito. E muita gente achou que eu não fosse conseguir ser candidato. Como eu era o presidente do partido e eu tinha a maioria do partido, então por isso eu consegui viabilizar. O PMDB pressionou tanto que saíram do meu partido 12 deputados. 12. Na verdade, contando com 2 suplentes, eram 15. Somos hoje 3, 2 estaduais, com um suplente e outro efetivo, e eu que sou deputado federal. Então, veja só, partido é uma coisa assim, você imagina, são 30 e tantos no Brasil, né? Então, são pessoas diferentes, com visões diferentes, e eu não compactuo com nada disso. Ao contrário, por causa da minha lei, que eu briguei muito para aprovar, que é a da ficha limpa, a gente conseguiu fazer com que essas pessoas não voltassem mais para a política. O senhor é autor, falando em lei, o senhor é autor de um projeto de lei que propõe a criação de um teste de integridade dos agentes públicos. Pergunto ao senhor, por que então não está sendo capaz de avaliar a integridade dos políticos do partido que o senhor preside? Olha, eu queria falar sobre isso. Eu não sou autor desse projeto, eu apresentei ele. Esse projeto é do Ministério Público Federal. É uma das 10 medidas contra a corrupção. No ano passado, em dezembro... apresentou esse projeto? Eu apresentei vários. São 19 projetos contra a corrupção e um projeto de emenda constitucional. Esses projetos são muito importantes. Só falar rapidamente sobre eles, que eu soube que o presidente Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara na época, ele podia aceitar uma só. Houve uma mobilização popular enorme no Brasil, 1,5 milhão de assinaturas para aprovar essas medidas contra a corrupção. E a informação que eu tive é que ele ia jogar fora no lixo 19 e só ficar com 1. Por isso eu fui autor desses projetos todos, inclusive da PEC, apresentei, colhi assinatura em dezembro do ano passado, e é o que eu estava dizendo aqui para a Ana, quer dizer, estar presente no plenário ou não quer dizer que você vai melhorar o Brasil. Candidato, você melhora o Brasil na produção do seu mandato. Em projeto de lei, falando em projeto de lei, o senhor mencionou aí, como vereador, o senhor foi autor de um projeto de lei que proibia a esmola no Rio. Proposta sua, multar quem desse dinheiro para quem estivesse pedindo esmola. Isso. O senhor justificou a importância desse projeto dizendo que as pessoas eram molestadas por pedidos insistentes, que os pedintes se entregavam a esse vício e faziam desse ato a sua profissão. Candidato, pedir esmola é um vício? Olha, quando eu entrei no metrô em Nova York, eu li assim, é proibido dar esmola. Aí eu fui lá na administração do metrô para entender o que era aquilo. E eles me explicaram, era a mesma coisa que acontecia no Rio de Janeiro, acontecia no metrô lá. Pessoas mais velhas explorando as crianças para pedirem esmola. Na Praça da Paz tinha uma senhora, ela explorava 32 crianças. E foi por causa dessa senhora, depois, só para concluir, eu fui administrar Copacabana. E eu descobri ONGs que recebiam dinheiro da Alemanha, da França, dos Estados Unidos. E quando eu consegui resolver a vida e tirar as crianças das ruas, as ONGs quebraram. E eu fui recebido, quer dizer, eu recebi lá no gabinete da administração em Copacabana. Aí era a seguinte reclamação: como que a ONG vai sobreviver se as crianças não estão mais na rua? Para em entrevista ao jornal O Dia, candidato, o senhor disse que esse projeto de lei foi um factoide. Eu pergunto ao senhor, não é uma irresponsabilidade, assim, só para chamar a atenção, dizer que
essas pessoas em situação tão vulnerável nas ruas, são viciadas, é um factoide, candidato. Eu apresentaria projetos que resolvessem essa situação, quaisquer que fossem. Eu estou dizendo que a exploração infantil na Praça da Paz acabou, em Copacabana acabou, em vários lugares acabaram esse tipo de... Acabou, né? Esse tipo de exploração por conta de um movimento que foi feito na época e que, para chamar a atenção do movimento, eu apresentei um projeto. Continua e falando fui para as televisões debater, só para concluir, fui para televisões debater e hoje qual é o resultado disso? Você ainda vê pessoas... Eu não sou contra da esmola para ninguém, só para deixar claro. Mas explorar uma criança para ela tomar dinheiro de alguém e entregar para uma senhora, sem ajudar essa criança em nada, inclusive, pegar esse dinheiro e enriquecer, essa senhora da Praça da Paz, Mariana, ela tinha um apartamento... O senhor disse que é um vício. Não, o senhor chamou de vício agora só para continuar falando você que está chamando de vício. Não, está na sua proposta, candidato. Mariana, há quase 20 anos atrás, em 1997, quando eu fui vereador com 25 anos de idade, alguém me ajudou a fazer a justificativa. E o que me interessava era entrar no tema e eu conseguir acabar com a exploração infantil em muitos lugares do Rio de Janeiro. Candidato, seu tempo acabou. Agradecer a sua participação aqui no RJ. Obrigada, Olha, pedir para você entrar no meu site, indio.com.br, já que lá você vai me conhecer melhor e ver as minhas propostas, e pedir o voto no 55, já que no segundo turno eu consigo ganhar do Crivella e o Rio de Janeiro não merece ser governado pela Igreja Universal. Obrigada, candidato, pela sua participação aqui no RJ. E nem no por quem bate mulher, né? Obrigada, candidato, pela sua participação. Daqui a pouco, à 13h, Índio da Costa dá entrevista ao G1. E na segunda-feira, o RJ exibe entrevistas gravadas com os candidatos que não participaram ao vivo aqui no estúdio. A gente vai para o intervalo.